Ok, galera. Aqui vamos resolver mais uma questão solicitada pela colega Anne. Vamos lá. Duas pequenas esferas metálicas idênticas, inicialmente neutras, encontram-se suspensas por fios inextensíveis e isolantes. Então, nós temos aqui as duas esferas, inicialmente neutras e suspensas pelos fios. Um jato de ar perpendicular ao plano da figura é lançado durante um certo intervalo de tempo sobre as esferas. Observa-se então que ambas as esferas estão fortemente eletrizadas. Quando o sistema alcança novamente o equilíbrio estático, podemos afirmar que as tensões nos fios... Vamos interpretar então essa questão. Ao serem jateadas pelo ar, as esferas ficarão eletrizadas, adquirindo cargas de mesmo sinal, porque é o mesmo jato de ar que incide nas duas esferas. Assim sendo, se as duas esferas são iguais, então as cargas que elas adquirirão serão iguais também. Se as cargas que elas adquirirão serão iguais e elas permanecem nos lugares onde estão, elas passarão a se repelir. Se elas passarão a se repelir, a gente já pode ver quais alternativas podem ser eliminadas aqui. Alternativa A. As tensões nos fios aumentaram e as esferas se atraem. Falsa. Alternativa B. As tensões diminuíram e as esferas se repelem. Não podemos dizer. Letra C. As tensões aumentaram e as esferas se repelem. Não podemos dizer. Letra C. As tensões diminuíram e as esferas se atraem. Falsa. As esferas não irão se atrair, irão se repelir, conforme já vimos. E a alternativa E. As tensões não sofreram alterações. A alternativa E está falsa. Por que ela está falsa? Porque vão haver alterações nas tensões dos fios e a gente vai analisar como é que essa alteração de tensão vai acontecer justamente agora. Para isso, a gente vai analisar o que acontece antes e depois do jateamento, ou seja, antes e depois da eletrização. Antes, eu vou representar apenas uma das esferas, porque o que acontecer com uma vai acontecer com a outra. Então, desenhando uma, a gente vai entender o que vai acontecer com a outra. Temos aqui, então, uma das esferas. Essa esfera daqui vai ser a da esquerda. Ela está em equilíbrio estático. As forças resultantes atuantes sobre ela, a força resultante atuante sobre ela vai ser nula. Quais são as forças que atuam nessa esfera? O seu peso, apontando para baixo, e a tração no fio, apontando para cima. Temos aqui, então, peso da esfera e tração no fio. Como a esfera está em equilíbrio estático, essas forças terão valores iguais. Então, peso é igual a tração. Equilíbrio estático. Vamos agora analisar o que acontece depois da eletrização. Novamente, eu vou desenhar apenas uma das esferas. Vai ser a esfera da esquerda. Temos aqui, então, o suporte horizontal. E a esfera da esquerda, nesse caso, ela vai sofrer a ação da força repulsiva da outra esfera. Portanto, o fio no qual ela está presa vai sofrer uma inclinação. A configuração, então, vai ser essa daqui. O fio vai ficar inclinado. Essa representação aqui não está necessariamente em escala, não. Vamos analisar, então, as forças atuantes na esfera. Vamos desenhar primeiro a tração no fio. A tração no fio será essa aqui.
A tração será exercida ao longo do fio e será essa daqui. Só que essa tração ela pode ser decomposta em seus componentes retangulares. Um componente horizontal e um componente vertical. Ou seja, nós estamos decompondo a tração em seus dois componentes retangulares. Esse aqui é o componente horizontal, esse aqui é o componente vertical. A tração formará com a horizontal um ângulo que eu vou chamar de θ. Então, tração no fio é essa força inclinada. A projeção horizontal da tração chamaremos de Tx. E a projeção vertical da tração chamaremos de Ty. Além dessas forças que estão ocorrendo aqui, nós temos também a força peso, que continua apontando para baixo e não tem o seu valor alterado. O peso da esfera continua o mesmo. Além da força peso, nós temos também a força elétrica exercida pela outra esfera, que está à sua direita. Lembrando que essa esfera aqui é a da esquerda. Retornando aqui para a figura, a esfera que eu estou representando é essa aqui, no antes e no depois. Então, como ambas as esferas foram eletrizadas e essa esfera está na presença dessa, significa que ela vai sofrer a ação da força elétrica, que é repulsiva. Então, temos aqui representada a força, que eu vou chamar simplesmente de F, que é a força da bola da direita sobre a da esquerda. Restabelece aqui o equilíbrio estático. Portanto, as forças que são opostas, elas vão se equilibrar, elas vão ter valores iguais. Podemos dizer, então, que o peso será igual a Ty. Por quê? Porque são as forças verticais e também vamos dizer que as forças horizontais são iguais, ou seja, a força elétrica é igual em módulo a Tx. Agora vamos analisar esse triângulo aqui, que eu estou destacando de rosa. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, onde esse cateto aqui, ele tem valor igual a Ty. E esse cateto aqui, ele tem valor igual a Tx. A hipotenusa tem valor igual a T. Só que num triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre maior do que os catetos. A medida da hipotenusa é sempre maior que a medida dos catetos. Então, dizemos que a tração T é maior do que o peso e também que a tração T é maior do que a força elétrica. Lembrando que o peso é igual a Ty, porque pelo equilíbrio vertical, e a força elétrica é igual a Tx, porque pelo equilíbrio horizontal. E T é a hipotenusa do triângulo retângulo, sendo, portanto, maior que Ty e maior que Tx. Ou, em outras palavras, a tração é maior que peso e maior que a força elétrica. Só que, olha só, da primeira situação para a segunda, podemos dizer que a tração aumenta, porque o peso se manteve constante. Então, no antes, a tração era igual ao peso. No depois, a tração
passou a ser maior que o peso. Se do antes para o depois a tração passou a ser maior do que o peso, é porque a tração aumentou. Voltando então para a questão, podemos afirmar que as tensões nos fios é o mesmo que tração. As tensões nos fios aumentaram e as esferas se repelem. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido e em breve eu estarei postando mais a resolução de uma outra questão.